Olá pessoal, eu me chamo Márcio Dutra, professor aqui na BZ, e nós vamos iniciar o curso de rebocadores. Nessa primeira parte, generalidades e capítulo 1, e falando primeiro sobre o Tuguinho Sport, até a sua quarta edição. Então, nas generalidades aqui, a gente tem a utilização de rebocadores portuários do comandante Plínio Calenzo, e essa edição ela foi editada em 2018, baseado no livro do Henk Hansen, Tug Use Import, de 2002, mas ela foi editada em 2018, mas ela é baseada em 2002. Do Tug Use Import aqui, esta edição que a gente está vendo aqui à direita, ela é de 2018 mesmo. Então, portanto, quando saiu a edição chancelada pela Marinha do Brasil, pela DPC, em 2018, era referente ainda a um livro anterior, a segunda edição do Tug Use Import do Henk Hansen. E essa terceira edição nós vamos abordar aqui, e recentemente saiu a quarta edição do Tug Use Import, com algumas modificações. A grande modificação a gente teve da segunda edição para a terceira edição, que a gente vai ver durante o nosso curso, e já tem aqui no nosso curso também a quarta edição, os acréscimos da quarta edição. E depois, no final, nós vamos ter aulas também sobre rebocadores portuários, que é um livro com edição em 2001, 2002, referente à primeira edição do Henk Hansen. Eles bebem da mesma fonte aí do Henk Hansen na primeira edição, mas trazem também considerações importantes. E é um livro que consta também na bibliografia do processo seletivo para praticante de prático. São 15 aulas, 15 encontros, 45 horas no total. Nós vamos focar nos principais aspectos, alguns termos em inglês serão usados. Lembrar que valores estarão em marrom, o que chama a atenção para nós guardarmos e decorarmos vai estar em lilás. Vou mostrar a diferença da segunda e da terceira edição, que foram as maiores diferenças aqui, que vão estar em vermelho, constarão em vermelho. Temos acréscimos aqui da nossa quarta edição, que vão estar em vinho, seguindo mais ou menos a cor aqui do livro. Umas considerações que forem feitas do professor aqui serão feitas em verde. É necessário que todos leiam, tenham conhecimento do material, principalmente dos PDFs produzidos por essas aulas. E lá nas nossas aulas ao vivo, vamos focar nas dúvidas principais dessas aulas gravadas aqui. Então, iniciando, agora com mais foco aqui no nosso curso. Então, aqui está a segunda e a terceira edição, mas nós vamos abordar também aqui a quarta edição, tá bom? Então, são esses 11 capítulos aqui que serão abordados. E a grande diferença da segunda para a terceira edição foi a introdução aqui também, de uma maneira geral, aqui no capítulo 11, no Balancing Safety, de uma avaliação de segurança. E claro que tivemos em cada um desses capítulos aqui várias mudanças, tanto da segunda para a terceira, quanto da terceira para a quarta edição, que a gente vai abordar aqui durante o nosso curso. Então, capítulo 1, iniciando ele, os fatores de projeto do rebocador. Então, a gente vai falar sobre as diferenças do projeto, os fatores que influenciam o tipo e a assistência, os tipos de rebocadores, de uma forma bem resumida. Aqui o Hansen, ele fala, ele resume bastante, só um capítulo introdutório, para a gente conhecer a obra, conhecer o livro, os métodos de assistência e umas conclusões. Então, o rebocador aqui, a gente está vendo aqui o Titanic sendo rebocado aqui, o rebocador aqui assistindo o navio Titanic. Então, as diferenças no projeto, os métodos diferem de local para local e são fruto dos costumes e tradições. Então, no decorrer do tempo, vários rebocadores foram se modificando. Aqui a gente está vendo um a vapor com roda de paz. E hoje nós já temos rebocadores mais modernos. Aqui tem um rebocador convencional, a gente está vendo o eixo dele aqui ligado a um tubulão. Aqui um rebocador trator,
porque na proa dele nós temos um aqui, nesse caso aqui, um azimutal, e o towing point dele fica aqui. Então ele puxa o navio, né, com a sua tração avante, por isso ele é chamado de trator. Esse aqui é um outro trator com uma propulsão cicloidal. E o seu towing point aqui também a ré do rebocador. É um outro trator, e de onde sai o cabo é do towing point. Aqui tem os seus guinchos, mas não é do guincho que sai o towing point, mas do ponto onde sai o cabo para o navio, é chamado de ponto de reboque, ou towing point. Então, esses costumes e tradições acabam refletindo os requisitos para rebocadores e seus tipos. E aí novos tipos de rebocadores foram projetados com alta manobrabilidade e potência. E aí, nesse conjunto, né, de termos hoje em dia, navios modernos, com ball thrust, stair thruster, navios com grande manobrabilidade, navios também grandes, né, e rebocadores também modernos, com uma grande força, uma grande potência, que nós chamamos de bollard pull, né, que é a força que o rebocador exerce com a sua propulsão, é bollard pull, assim escrito, né? Que nada mais é da força para puxar em um cabeço. E de fato o teste, a gente vai aprender isso lá no capítulo 3, amarra-se um cabo no cabeço, o rebocador puxa e traz num dinamômetro, na linha do cabo de reboque, a força de bollard pull exercida pelo rebocador. Com isso, né, com esse conjunto, há uma diminuição, uma tendência à diminuição do número de rebocadores por pressão econômica. Então, rebocadores mais potentes, levando a assistir navios uma menor quantidade de rebocadores. Então, isso requer um alto nível de segurança operacional, confiabilidade dos rebocadores e adequabilidade ao serviço. Então, a pergunta que o Hansen faz é essa: qual tipo de rebocador ou qual método é melhor para um determinado porto? Então, ele inicia esse capítulo, né, dessa forma. E ele fala agora sobre as diferenças no projeto e nos métodos de assistência. Então, quais são os requisitos operacionais determinados? São determinados pelos seguintes fatores. Os requisitos. Então, é o tipo do porto e via de acesso que vai fazer diferença para você determinar qual rebocador e qual método de assistência você vai fazer. Quais são os navios que você vai manobrar, né? Se são navios graneleiros, se são conteneiros, se são navios militares, por exemplo, navios da Marinha de Guerra. Quais são os serviços que serão necessários, requeridos no porto e ao seu redor. Por exemplo, você vai ter que fazer serviço offshore além do reboque portuário. Lembrando que o Hansen, né, a esmagadora maioria do livro dele está se referindo a rebocadores portuários. Ele fala lá no capítulo 9 sobre rebocadores escort. Então ele está falando aqui o tempo todo sobre rebocadores portuários, tá bom? Durante a esmagadora maioria do tempo no seu livro, que vão fazer os seus serviços nos portos. Lá no capítulo 9, ele vai abordar sobre os rebocadores escort, que são rebocadores especificamente dedicados ao serviço de acompanhar o navio em distâncias maiores, né? Então a gente vai observar esse detalhezinho lá mais na frente. Então, além disso, né, navios tipo de porto e via de acesso e os serviços que são necessários, adicionalmente tem qual método de assistência, isso vai fazer diferença na escolha do rebocador, os modelos que você tem no seu porto e qual é a experiência, né, dos mestres e de tripulações com aqueles modelos atuais. Para você escolher um novo modelo, isso vai fazer diferença nesses requisitos. Os requisitos para a segurança do rebocador e as condições ambientais. Então, primeiro, né, lá daqueles requisitos, ele vai falar que são os fatores que são influenciadores do tipo de rebocador e a assistência. Ele vai falar sobre a categoria dos portos, né? Isso eu acho que é uma das partes mais importantes aqui no livro, que ele diferencia os tipos de portos. Isso vem já desde da segunda edição. Na tradução do comandante Plínio Calenzo, ele vem até aqui somente, dessa parte aqui para cima,
E aqui embaixo, na terceira edição, o Henk Hansen não tem essa parte D aqui com terminais flutuantes, mas, no entanto, ele fala, né, ele entra com essa das facilidades em locais remotos, na operação offshore. Mas isso tudo está incluído aqui no nosso slide. Então, a gente tem, os portos podem ser convencionais, os predominantemente feitos com terminais, a gente vai ver a diferença. Aqueles que predominantemente trabalham em piers e jetties, e aqui temos com terminais flutuantes em rios, né? Normalmente em rios, e amarração em locais remotos, né? Conforme a gente está vendo aqui, uma single point mooring, né? Que é um SPM, single point mooring. A gente está vendo aqui um jetty, né? Em T, que ele é vazado, então a água passa aqui livremente aqui de um bordo para o outro. Nessa ponte em T aqui, um jet lá em São Sebastião. Aqui vemos um pier, né? Que ele é um pier fechado, né? Um pier vazado. Aqui nós temos piers vazados, são chamados fingers esses aqui, né? E aqui num porto de Chibatão, lá em Manaus, é um porto flutuante. Porto de Santos, um porto convencional, que normalmente é feito em estuários de rio, e aqui um porto predominantemente de terminais. Tem aqui um terminal de minério, de carvão, tem um terminal de container aqui. E aqui é uma dársena, né, em português, ou slip em inglês, né, que a gente vai ver muito isso também em vários livros, em várias publicações da bibliografia do processo seletivo para praticante de prático. Em português seria aí uma tradução livre de dársena. Tá bom? Para você atracar navios. Então, quando tem terminais, eles normalmente, predominantemente terminais, eles têm slips, né, ou dársenas. Então, convencional é a maioria ao redor do mundo. Os navios ficam atracados em bacias portuárias ou cais. Os berços, né, que são os berços de atracação, conforme a gente está vendo aqui no porto de Natal. Então, os berços ficam frequentemente ficam em rios, né? E frequentemente os navios passam por pontes e eclusas. A gente está vendo aqui a ponte, né, lá em Natal, e aqui o rio Potengi. Então, aqui os berços, onde o navio atraca. Aqui tem até uma fragata da classe Niterói, que é um navio atracado aqui no rio Potengi. Então, pode ter longa e complicada conexão. Um ponto de espera do prático, por exemplo, pode ser aqui fora e ainda ter que entrar aqui e depois entrar aqui no porto. E os rebocadores devem ser adequados para assistência no porto e fora dele. Ou seja, o rebocador portuário que opera aqui, a gente está vendo, inclusive, 3 rebocadores, né? Eles têm que operar lá em mar aberto, em área mais abrigada aqui dentro. Então, o desenvolvimento de portos e rebocadores nem sempre acompanha o aumento do tamanho dos navios. É uma tendência que nós vemos de aumento aqui no tamanho dos navios, mas que nem sempre os rebocadores que estão nos portos, naquele porto específico, está adequado a um graneleiro, por exemplo, desse tamanho aqui. Claro que não é o caso, né? Aqui no Brasil a gente tem regulação para isso, nas NPCPs e NPCFs, já consta o número mínimo e o boiler pool mínimo de rebocadores nos seus portos. Então, tudo isso é estudado em parceria com a autoridade portuária, com as entidades de praticagem também, e com armadores de navios, e com os próprios empresas de reboque, com as próprias empresas de reboque. Então, isso tudo pode resultar em manobras de chegada e saída cada vez mais complicadas, né, e requisitos adicionais para os rebocadores portuários, relacionados à potência do motor, à manobrabilidade do rebocador e suas dimensões, né, porque ele vai passar por ponte eclusa, ele tem que ter dimensão menor, né, um pouco menor, e ter o cuidado e o próprio método de assistência para passar por essa situação que ele vai enfrentar tanto mar aberto quanto águas abrigadas. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né, agora fugindo um pouquinho particularmente desse slide, é que normalmente lá fora, né, normalmente o navio ele perde manobrabilidade conforme diminui a sua velocidade.
Então, e o rebocador, ele é mais eficiente em menores velocidades. Então, o navio, normalmente, ele vem lá de fora, um canal, por exemplo, igual está aí, né? Passando ali por uma ponte. E depois entrando num estuário de um rio e atracando aqui nesse lado, por exemplo. Mas o navio, primeiro, ele começa com uma velocidade maior, uma velocidade, aí vamos colocar em torno de 10 a 8 nós. Tá? E aí, conforme ele vai... Aqui ele está com a sua manobrabilidade máxima, né? Tá manobrando bem com o seu leme. E aí o rebocador, então, vai estar basicamente só acompanhando. Muitas das vezes não vai estar exercendo força dignada no navio. Mas, a partir do momento que ele tem que passar por uma ponte, ele vai reduzindo a sua velocidade cada vez mais. E aí, conforme ele vai reduzindo a sua velocidade, o rebocador vai se tornando mais importante para a sua manobra. Até o ponto em que ele vai chegar numa bacia portuária e vai necessitar girar nessa bacia portuária. E ele precisa... E aí ele vai ficar à mercê da força do rebocador. E é o que vai valer vai ser o bolar pull do rebocador. Então, conforme o navio vai reduzindo a sua velocidade, cada vez mais o rebocador vai se tornando importante. Então, aqui na bacia portuária, por exemplo, um navio desse girando, né, fazendo um giro aqui na bacia portuária, parado, ele já não tem, ou com velocidade muito baixa, ele já não tem mais como descarregar a água no seu leme, ele perde em manobrabilidade. E aí os rebocadores vão se tornando cada vez mais importantes, até o ponto em que o bolar pull do rebocador vai ser fundamental para a atracação desse navio. Então, o rebocador vai ganhando em importância e o navio vai perdendo a sua manobrabilidade. É um conceito que a gente tem que guardar, de certa forma, aí para a nossa atividade aqui com rebocadores. Então, aqui exemplos de convencional, o Porto do Rio, né, o Porto do Itaqui, no Maranhão, em Porto de Vitória, são aqui numa baía, né? Aqui num estuário, também num braço de mar. Na verdade, isso aqui não é um rio, mas é um braço de mar. E aqui tem 2 rios que desembocam aqui, mas é mais próximo até da boca do Golfão Maranhense. Aqui a gente tem, passando aí pela Tower Bridge, lá em Londres, né? Então, mais um convencional, passando por Eclusas, um porto lá na Holanda. E agora vamos falar principalmente com terminais, né? Normalmente tem muita área disponível para manobrar. Deixa eu só mudar a cor aqui da nossa caneta. Então, normalmente ele tem muita área para manobrar. Permite manobras que são mais padronizadas, né? Você, para entrar num slip desse, você tem que ter uma manobra padronizada. Aqui a gente está vendo que o navio atracou de popa, né? Esse aqui já, o caso, já está bem na pontinha, já está atracado de proa. São bastante adequados para o método de push-pull, que a gente vai ver o que é um método de push-and-pull. É um método que é um dos métodos no costado, que o rebocador fica a contrabordo aqui do navio, empurrando ou puxando, tirando ele da atracação. Normalmente usado bastante ali nos momentos na bacia de evolução, né? Nos momentos de atracação, que é esse aqui que a gente está vendo aqui, o push-pull. Então, rebocadores projetados têm que ser projetados para esse tipo de operação, tá? Que é esse tipo de operação padronizada aqui nesse terminal, por exemplo, de container. Então, principalmente com terminais, são esses os conceitos.